Som. Amém, amém. Bom dia a todos. É com grande alegria que a gente está aqui para poder ouvir um pouco da vida de cada um desses irmãos que vão declarar aqui publicamente agora que Jesus é o Salvador. É um grande desafio para mim estar aqui, podendo compartilhar esse momento tão especial na vida de cada um desses que vão estar aqui e também dos que participaram um pouco da história de vida de cada um desses. E a gente tem como objetivo realmente entender o que Jesus quer para a vida de cada um, o propósito de Deus na vida de cada um. Ontem a gente pôde estar ouvindo um pouquinho, conversando um pouquinho com algumas pessoas no curso e a gente pôde ouvir grandes transformações que Deus fez na vida de muitas pessoas. Amém? Vamos começar essa manhã. Eu gostaria que quem trouxe a sua Bíblia abrisse no livro de Atos 16, do 24 até o 35. Atos 16, 24, ou 25 até o 34. Atos 16, 25 ao 34. Valeu, obrigado. Começando do versículo 25 diz: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa, lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Obrigado porque nós dependemos de um Deus que tem a sua palavra viva e eficaz sobre as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, este momento. Entregamos a vida de cada um que estará aqui à frente, ó Deus, e que a tua mensagem seja transmitida da maneira que o Senhor direcionou para este dia. Em nome de Jesus. Amém. Aqui conta um pouco a história de Paulo e Silas, né? Alguns já ouviram, já é uma história um pouco conhecida por alguns. E o grande passo importante também é como que Paulo e Silas foram parar naquela prisão, né? Eles estavam pregando em Filipos, uma cidade dominada por Roma, e Paulo e Silas estavam pregando na cidade. E quando uma escrava que tinha poderes sobrenaturais que não eram de Deus, de adivinhações, ela começou a perseguir Paulo e Silas e falar e dizer que eles estavam pregando sobre o Deus Altíssimo e que eles estavam fazendo aquilo que não era certo diante das normas de Roma. E Paulo ficou estressado, virou para trás e expulsou o demônio dessa mulher. Essa escrava, ela tinha valor quando ela tinha aquele espírito de adivinhações para o seu patrão. Depois não teve mais. Então logo o patrão dela já quis entregar Paulo e Silas. Eles foram açoitados e presos lá na cadeia em Filipos. O grande ponto que eu vejo e que eu quero transmitir essa manhã é a circunstância em que Paulo e Silas se encontravam. Amarrados os pés e as mãos, açoitados, e mais ou menos meia-noite eles estavam cantando. O horário aqui é algo
de detalhe, mas eles estavam cantando e louvando a Deus, orando. E muitas vezes, né, a vida de Paulo e Silas não foi muito fácil. E mesmo assim eles estavam pregando o amor de Jesus. As circunstâncias não mudaram quem Paulo e Silas eram, ou o princípio que eles criam, o Deus que eles acreditavam, era tão forte que não importava a situação, né, as circunstâncias que eles estavam vivendo. E essa situação, ela pôde salvar a vida de uma pessoa e de sua família. Isso que nós estamos focando só aqui. Possivelmente esse carcereiro tenha ouvido falar de Jesus através da vida de Paulo e Silas antes mesmo deles estarem presos, ou até mesmo ouviu lá. Aqui fala também no texto, um pouco mais à frente, que pediram para prender Paulo e Silas, mas era para ser uma prisão com bastante cuidado, porque eles eram, vamos dizer assim, não muito desejáveis, então botaram eles bem no fundo lá, na prisão. Então o carcereiro devia estar sentado lá e ouvindo Paulo e Silas cantar e orar. E nesse momento, né, que acontece essa abertura dos portões, né, depois do terremoto, a situação do carcereiro não era muito boa. Como é que ele ia falar, né, para os chefes lá que todo mundo fugiu, todos os presos, inclusive Paulo e Silas, que tinham sido presos, e era para ter bastante cuidado. Então ele já queria finalizar com a vida dele. Como está a nossa vida diante das adversidades que nós temos? Muitos aqui vão testemunhar, né, e eu tenho certeza que outras pessoas aqui também, que não vão testemunhar, passaram já por situações difíceis na vida. Quando nós entendemos que mesmo quando parece tudo perdido, Deus não perdeu o controle, os planos de Deus não se frustram. A mensagem que eu quero trazer hoje é: não importa como está a nossa situação, como está o nosso coração, as circunstâncias em que nós vivemos, nós precisamos continuar acreditando no que Deus tem para a nossa vida, e nós precisamos estar pregando o Evangelho. Outras pessoas precisam ouvir do amor de Jesus. E para você que está ouvindo talvez a mensagem de Jesus a primeira, segunda, terceira vez, essa é uma mensagem de salvação, né? O nosso intuito do batismo, né, das pessoas estarem aqui trazendo o seu testemunho, é justamente para vocês ouvirem um pouco do que Jesus faz e a transformação que Ele faz. E eu desafio a cada um que tiver um pouco mais de curiosidade a conversar com esses batizandos depois, perguntar um pouco mais sobre a decisão da vida dele, porque o tempo é hoje, o dia é hoje, a hora é agora. Nós precisamos realmente entender que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Pessoas foram transformadas. Nós não precisamos ficar focados no nosso problema, porque se nós focarmos no nosso problema, nós não vamos entender o agir de Deus através da nossa vida naquele momento. Muitas vezes Deus nos coloca num lugar onde nós não gostaríamos de estar, para que o amor dEle, para que a mensagem dEle fosse transmitida. E às vezes nós, focando só no problema, nós não conseguimos entender o que Deus quer para a nossa vida. Então eu te convido a realmente ter esse coração aberto, entendendo o que Jesus quer fazer na vida daqueles que ainda não aceitaram Jesus e daqueles que já aceitaram Jesus. É uma mensagem para todos entender que Deus nunca perdeu o controle de tudo. Amém? A partir de agora nós vamos começar chamando algumas pessoas aqui à frente. Nós vamos ouvir um pouco dos testemunhos. É um testemunho breve, mas, como eu comentei, esteja disposto e encorajado a conversar com essas pessoas, para justamente ouvir um pouco mais profundo dessa mensagem. Beleza? Então, pessoal que veio por integração, nós vamos começar agora. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre essas pessoas. Então, o pessoal que veio por integração, vão se chegando aqui à frente.
Vou falar o nome: Débora Gonçalves, Denise Macedo, Diego Alejandro, Jéssica Estevão, Frank Otto, Vanessa Otto, Simone Souza, Thalita Cardoso Silva, pode ser chegando aqui, pode vir. Tarsis Mendes, podem chegar aqui à frente. Pode começar. Graça e paz, bom dia a todos. Meu nome é Débora, eu participo da célula do Emerson e da Eli. E eu vou continuar a servir a Deus. Já não sou mais um estrangeiro, mas sim membro da própria família de Deus. Hoje estou muito feliz por estar me unindo a vocês, à comunidade cristã, e está sendo um privilégio muito grande. Bom dia, eu sou Vanessa, eu participo da célula do Gil e da Júlia. Estou aqui hoje com um coração bem grato, né, por tudo que eu já aprendi e vivi até aqui. E Deus me chamou para servir e crescer aqui, então eu me coloco à disposição para somar na igreja junto com vocês. Bom dia, meu nome é Frank. Eu também sou da célula do Gil da Júlia. Também sou grato a Deus por tudo que eu vivi e aprendi na outra igreja, né? E hoje tenho certeza do chamado de Deus para estar crescendo ainda mais, louvando e servindo nessa igreja, em nome na glória do nome dele. Bom dia, eu sou a Jéssica, eu faço parte da célula do Carol e do Rafa, e eu quero deixar um versículo aqui que fica em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Bom dia a todos, eu me chamo Simone, sou da célula do Rony e da Débora. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã e primeira vez que eu fui na célula eu vi muita verdade nos irmãos e me senti da família já, pela transparência e o amor de cada um. Agora estou aqui com vocês, tá bom? Bom dia, sou a Denise, sou da célula do Emerson e da Elisângela. E estou muito grata a Deus por estar aqui vivendo mais um propósito, um chamado dele. Bom dia, sou o Diego. Eu estou muito agradecido com Deus, porque quando eu cheguei, fiquei orando para ver que igreja seria a igreja certa para a minha vida. E Deus mexeu algumas peças, Deus abriu caminhos. E graças a Deus eu posso confirmar no meu coração que esse é o lugar onde Deus me plantou, me colocou, né? E um versículo que eu quero compartilhar é o que o rei Davi falou. Davi falou, feliz é o homem que em seus pecados foram perdoados. Feliz é o homem a quem Deus não atribui pecado. E Davi falou isso vendo aquilo que ia acontecer no futuro. Ele sendo o rei Davi, ele falou, feliz é o homem quem Deus perdoou seus pecados. E nós podemos falar agora que nós somos felizes, porque Deus nos perdoou através do sangue de Jesus. Eu creio que não tem maior felicidade do que saber que Deus perdoou nossos pecados, nos purificou, nos lavou, e podemos entrar na presença dEle livremente, com confiança. Então eu agradeço a Deus e agradeço à igreja também, por esses projetos maravilhosos. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Tarsis e louvo a Deus por estar integrando
Esse dia é muito especial para mim e minha família. E servir ao Senhor é um privilégio. E sou grato a Deus o tanto que nós temos crescido ao longo desses meses que nós estamos caminhando juntos. Creio que nós temos muito mais ainda para continuar crescendo e servindo, ajudando a outras pessoas também a receber aquilo que nós temos recebido nos nossos corações. Obrigado. Bom dia, eu sou Thalita. Eu e a minha família estamos prontos para viver o novo de Deus e caminharmos mais quantas milhas o Senhor permitir, servindo em amor a essa comunidade, expandindo o reino de Deus. Amém. Pode sentar, obrigado. Obrigado. Esses foram o que nós recebemos por batismo, por integração, restauração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora nós estaremos partindo para o batismo. Estarei chamando o grupo, né, fique atento, para que a gente possa vir aqui à frente. Aline de Lima, Jucivânio de Lima, Ernesto Akio Sasaki, Paula Cristina Oliveira. Amém. Esses irmãos são por batismo. É uma grande alegria. Pode subir, pode subir. Tudo bem? Zé já pode começar. Pode subir. Esqueci. Fica tranquila. Bom dia a todos. Meu nome é Paula, eu pertenço à célula da Renata e do Léo. Primeiro eu quero agradecer ao Senhor pela essa oportunidade, por tudo que eu estou vivendo. Eu quero agradecer a Érica, que é a minha terapeuta, que foi quem plantou essa sementinha no meu coração. A Lia, minha discipuladora, a Renata e o Léo, os líderes, e todos os meus amigos da célula. Quando eu me mudei para Luiz Eduardo, eu estava lembrando esses dias de uma oração que eu fiz, pedindo ao Senhor que Ele me apresentasse os amigos dele, que os meus amigos fossem os amigos dele. E hoje eu sinto isso no meu coração, né, através da célula, que essas pessoas são minhas amigas, meus irmãos, e que eu posso contar com eles. Então eu queria agradecê-los por tudo. Antes de iniciar esse processo de conhecer a Jesus e a palavra dele, eu sentia um vazio. Eu não entendia muito bem o que era esse vazio, mas eu sentia. E hoje eu não sinto mais esse vazio. Porque eu entendi que eu sou filha dele, né? Sou uma filha amada do Senhor. Então eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Portanto, eu declaro hoje, diante de vocês, que eu morri para a velha vida e renasci para a vida com Jesus Cristo. Bom dia, meu nome é Ernesto, sou da célula da Thalita do Márcio. Agradeço a Deus hoje pela presença dos meus pais e dos meus filhos aqui também. E, cara, é muita gente. Se eu travar aqui, vai me desculpando. Mas é que eu estou me quebrando uma barreira muito grande aqui, de forma de gratidão a todos que me ajudaram aqui nesse momento. O que eu posso dizer? Antes de conhecer a Deus, eu acreditava em Deus e só lembrava em orar no momento da precisão realmente. E acreditava que isso era suficiente. E dentro da pandemia, aconteceu vários desafios e descobri que eu não era tão grande quanto imaginava. Eu não conseguia abraçar tudo que
que eu imaginava poderia abraçar. E a ansiedade me pegou, e acho que foi uma forma de Deus me apresentar o tão frágil que eu era, porque eu acreditava que a ansiedade, ou como a depressão também, fosse apenas de pessoas fracas e mentes fracas e desocupadas. E, na verdade, não. E nesse período, nesse processo, aprendi o autoconhecimento, onde fui buscar meus defeitos, meus limites e a forma como agir. E foi a partir de muitas leituras, muitas orações, aí eu me apresentaram à célula, que foi um boom na minha vida, onde fui começar a entender o processo de aproximação a Deus. E hoje eu sou muito grato a todos por isso, porque não adianta nada só também ter o conhecimento e saber os nossos defeitos. E a célula e a igreja me colocando a fazer em prática e tudo isso. E antigamente, quando eu fazia pedido a Deus só em cima de reclamações, e hoje eu faço em cima de gratidões. Gratidão de tudo, desde das pequenas coisas que acontecem todos os dias, dentro do devocional, dentro da leitura da Bíblia e tudo mais. E eu vejo que isso é muito importante, e esse processo é diário, porque nossa mente é bem traiçoeira, né? Então, eu vejo que isso aí vai ser um processo para o resto da vida e que vai servir de exemplo para meus filhos. E é um desafio muito grande o início de um ciclo e a quebra desses ciclos errados que teve no meu passado. E o que eu posso dizer? Que todos aqui são testemunhas de que hoje Deus iniciou uma obra em mim, e hoje confirmo diante de todos a minha crença por Ele, e que essa crença dentro dele, o temer dentro dele, me faz brotar a sabedoria, que ninguém consegue me tirar disso, consegue tirar o conhecimento, sabedoria e uma fé que estou adquirindo. Muito obrigado. Bom dia, eu sou a Aline, filha amada de Deus. Eu fui criada em igreja católica, já na minha vida adulta eu passei a frequentar Centro Espírita Kardecista, por onde lá eu fiquei durante alguns anos. Porém, a minha filha Beatriz foi crescendo e algumas coisas foram mudando na minha vida. Na pandemia eu me afastei um pouco mais do centro e depois eu coloquei a Beatriz em escola cristã, onde lá minha filha teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Então ali ela aprendeu sobre a Bíblia, ela aprendeu sobre Jesus, ela desenvolveu um amor muito grande e muito bonito por Deus e começou a trazer essa palavra para dentro da nossa casa. Então tudo aquilo ali passou a fazer mais sentido do que as coisas que antes eu acreditava. Deus começou a trabalhar na minha vida, através da minha filha. Então, eu engravidei da Luísa e foi uma gestação de risco. Desde a primeira consulta, as notícias não eram muito boas. Quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei e eu entreguei a minha vida e a minha gestação, o meu bebê, para Deus. A minha oração foi que, Senhor, faça conforme a sua vontade. Eu estou aqui para que o Senhor haja da forma como o Senhor entender melhor. Eu não quero pedir nada. Eu só peço que esteja comigo em cada desafio que vier, que não solte a minha mão. E assim foi, foram 9 meses de desafios e de renovação da minha fé. E nesse momento, meu marido e eu, a gente combinou que quando a Luísa nascesse, a gente procuraria uma igreja, uma religião, algo que nos aproximasse mais de Deus e nos desse uma base, uma sustentação para a gente estar mais perto dele. Porque de pensar em levar a Beatriz para o centro espírita, meu coração doía fisicamente e algo muito forte me dizia que ali não era o lugar dela. E eu pensava, se não é o lugar da minha filha, como pode ser o meu lugar? Então a Lu nasceu, graças a Deus, forte, saudável, e a Beatriz começou a nos perguntar o que era uma igreja,
por que a gente não tinha uma igreja, qual era a nossa igreja. E meu marido e eu começamos uma busca silenciosa, pedindo a Deus que nos mostrasse onde era o lugar que Ele havia reservado para nós. Foi então que, num momento um pouco difícil, eu contratei uma faxina e Deus mandou para mim uma faxineira que é uma missionária. Ao conversar com a Beatriz, ela percebeu que ali ela tinha abertura para trazer a palavra e os ensinamentos de Deus. Então, era uma faxina com verdades bíblicas. Eu não tinha Bíblia, mas ela tinha toda a Bíblia na mente dela e tudo que ela me falava era sustentado na palavra de Deus. Me encorajou a buscar igrejas, se prontificou em ir comigo, mas minha amiga Itatiara, certo dia, postou no Instagram: o culto hoje é no lar. E ali nós acessamos o link e assistimos o culto no YouTube. Parecia que o filho do pastor e o pastor Helmut tinham acesso às nossas câmeras, como diz meu marido, porque eles falavam tudo que a gente passava e o que a gente precisava ouvir. Então, nós assistimos ali alguns cultos e depois nós fomos, tem 2 anos e meio que nós fomos pela primeira vez para a comunidade cristã, que é o lugar que Deus escolheu para a nossa família estar. E que a gente vem crescendo, desenvolvendo junto a Deus, junto à sua palavra e vivendo assim experiências maravilhosas com o Senhor. E esse ano, no primeiro dia do discipulado com a Amanda, eu aceitei Jesus como o Senhor e o Salvador da minha vida. E foi como se uma cortina houvesse aberto diante dos meus olhos e eu pude enxergar a vida de uma forma que eu nunca tinha visto e nesses anos eu pude sentir o amor que Deus tem por mim de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Agradeço a Deus por tudo isso, agradeço também a tantas pessoas que oraram por nós para que a gente estivesse aqui hoje, que estiveram junto com a gente também nessa caminhada. Todos vocês são muito importantes, foram sementes que Deus foi ajudando a plantar e hoje nós estamos aqui. Estou aqui para reconhecer publicamente que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Bom dia a todos, eu me chamo Jusilvânio, sou esposo da Aline, participo da célula do Júnior e da Amanda Massal. Como minha esposa falou, a gente procurou uma igreja e quando a gente achou essa igreja, minha filha dentro do carro falou assim: aqui é nosso lugar. Minha esposa também falou: aqui é nosso lugar. E eu pensei, minha família está bem, para mim está ótimo. Então não tinha me entregado por inteiro. Só que certo dia, com um certo pastor, que eu acho que não precisa procurar que ele não está aqui, mas todos sabem quem é. Ele falou bem forte em um culto e falou assim: Deus bate a sua porta. E ele repetiu: Deus bate a sua porta. E na terceira vez ele repetiu: Deus bate a sua porta. E eu entendi que aquilo ali entrou no meu coração. E eu fiquei me perguntando: por que eu não estou abrindo a porta para Deus, se minha família já abriu? Então é uma questão de posicionamento que temos que ter. E Deus, Ele é maravilhoso, que Ele não tira algo de nós que chama o livre-arbítrio. Porque Ele quer que a gente ame Ele por inteiro. E Deus começou a me colocar pessoas também na minha vida, em que eu faço um curso, e naquele dia saio meio triste do curso, com uma ferida, e quando eu estou indo para o carro sozinho, eu escuto uma mão no meu ombro, me confortando, me dando uma palavra de incentivo, e que logo depois Deus coloca ele como meu líder de célula. Agradeço. Mas também Deus vai colocando também outras pessoas como uma família que a gente sempre fala que minha família é sua família porque cuidam dos meus filhos, eu cuido dos filhos dele. E a gente vai entendendo que a palavra do Senhor, que quando você está em outro culto também, você escuta. Quem espera se sentir capaz, espera a vida inteira. Há quanto tempo você não está preparado? Então, o batismo é um ato público de aceitar Jesus Cristo na minha vida. E esse é o posicionamento que eu faço. Que eu e minha família vamos servir ao Senhor para sempre. Obrigado.
Amém, amém. Os próximos, Amanda Dalila, Vitor Pedreira, Everton Polo e Sandro Dalforno. Amém, amém. Podem subir. Fica aqui, fica aqui na frente. Fica aqui mais na frente. Fica escondido atrás. Bom dia a todos. Meu nome é Everton. Sou da célula do Emerson e da Débora. Sou casado com a Hidroana. Um pouco nervoso, emocionado. Tive uma vida bem distante, né, de Deus, uma família católica, não praticante, digamos assim. Não tinha uma vida espiritual. Pensava que ser uma pessoa honesta, não desejar mal a ninguém, seguir bons princípios que meus pais ensinaram, bastava, né? Seguir a vida assim, nas minhas forças, era o suficiente. Mas, quando a gente está distante de Deus, o mundo ensina muitas coisas, né? E muitas não são as corretas, né? Então, muito jovem, aprendendo que homem poderia se envolver com várias mulheres, que isso era normal, que bebedeira era legal, as farras, porque estava com um amigo, porque estava confraternizando. E durante minha vida toda eu tive bastante excesso de bebida, sem limites. E quando eu comecei a trabalhar, meu foco sempre era trabalho, trabalho acima de tudo, acima até da família, sem eu perceber. E eu percebia que isso tinha que mudar, né? E minha esposa já estava frequentando a igreja, já estava frequentando a célula, chegou a batizar. E eu comecei a ver que ela evoluiu muito como pessoa, se tornou outra pessoa, e ela sempre insistindo que eu fosse, mas eu tinha um coração duro demais, orgulhoso, não ia, achava que eu não precisava, achava que estava tudo bem, até que a forma que ela conseguiu foi quando fez a célula lá em casa. E aí eu me senti muito bem, gostei de conhecer aquelas pessoas, vi como era a vida delas e comecei a frequentar o culto, a célula, e muitas coisas já começaram a mudar, hábitos começaram a mudar. Foi quando eu vi que eu precisava me posicionar. Então, no início do ano, né, fiz o curso Homem Exemplar, fiz o panorama bíblico, comecei a ter aquela sede mesmo e buscar Cristo. E minha vida começou a mudar. As pessoas começaram a falar que eu fiquei diferente no trabalho, em todo lugar. E eu comecei a ver que as coisas começaram a dar certo. E comecei a sentir, ouvir o Espírito Santo e percebi que ele já tinha falado comigo há muito tempo atrás, mas não sabia o que era, pela minha ausência, pela minha distância. E aí teve essa virada de chave, onde eu comecei a entreguei minha vida a Cristo, vi que as coisas começaram a mudar, minha família começou a mudar, comecei a ter mais intimidade, a oração, e tudo foi melhorando. E hoje eu fico muito feliz, estou aqui emocionado, né?
em declarar que Jesus Cristo é o meu único Salvador e entrego minha vida a Ele. E estou vivendo grandes coisas dia a dia. Minha família mudou, está tudo diferente. Essa célula aqui também é um ambiente fantástico, né? A igreja, os cursos. Então, esse é o caminho que eu me posicionei e quero seguir. Bom dia, meu nome é Vitor, sou da célula do Eduardo e da Camila. Meu testemunho é um pouco diferente, onde eu venho de uma doutrina, em um ambiente religioso. E antes de conhecer Jesus, eu era um pouco egoísta, eu tinha crença em salvação pelas obras, eu achava que eu era grande o suficiente para entrar no reino dos céus, eu achava que ser bom era o suficiente para conhecer a Deus, eu acreditava que eu era suficiente, que as minhas obras, que as minhas doações, que o meu terno bonito ao chegar nos cultos, me chegava a Deus. E no momento que Jesus Cristo se revela para mim, através da sua gloriosa palavra, Ele fala comigo: você é um pecador, você não tem força alguma para chegar ao reino dos céus se não for por mim. E isso Cristo falando comigo através da sua palavra. Quando eu descubro que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida para chegar a Cristo, eu e minha esposa chora como criança dentro de nossas casas, porque toda a nossa vida foi tratada como ser moral o suficiente para chegar a Deus. E a gente descobriu que nós seremos julgados através de uma santidade igualada a Deus. E só tem um que nos pode trazer essa salvação, que é Jesus Cristo, através da sua obra de cruz. E essa salvação chegou até a nossa casa. E hoje eu falo: quem me separará do amor de Deus? A fome, a ira, a morte? Nada me separará do amor de Deus, do amor de Cristo. E hoje eu posso afirmar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Bom dia, meu nome é Amanda Dalila, faço parte agora da célula do Eduardo e da Camila, antiga da Débora e do Emerson. E como meu esposo falou, a gente sempre foi para a igreja, né? Digamos assim, a gente foi para uma igreja evangélica, crescemos conhecendo, de certa parte, a Jesus Cristo, só que não na profundeza necessária que eu precisava compreender a obra da cruz. E ao longo da minha caminhada, como meu esposo comentou, eu vivia incessantemente achando que eu precisava ser uma boa pessoa, fazer boas obras, ser uma pessoa que não tivesse, né, por fora era perfeita, mas só Deus sabia a podridão que era meu coração. E o dia que eu estava na minha casa, pela manhã, eu estava lendo a palavra de Deus. E eu li Efésios 2:8, que falava assim, que pela fé sois salvos, não pelas obras, para que não vos glorie. E aquilo ali foi como um soco no meu estômago, que eu comecei a pensar: meu Deus, eu vivi uma vida inteira achando que eu poderia um dia fazer algo para a minha salvação, e como que eu não enxergava que Jesus era suficiente, a obra da cruz é suficiente. E ali eu fui mergulhando em estudos e orando a Deus cada dia mais. Eu e meu esposo, a gente sempre orava a Deus e começava a falar: meu Deus, como que a gente não percebia isso, como a gente não via a suficiência da obra da cruz. Até que um dia eu chamei ele e falei assim: amor, vamos procurar um lugar para a gente ir, uma igreja. E aí a gente mandou mensagem em um grupo, e aí falaram que tinha culto na comunidade. E eu lembro que o primeiro culto que a gente chegou lá foi dia 1º de maio desse ano. E na palavra, o pastor Herbert, ele falava assim, que eu era uma pecadora. E aquilo ali, eu falei: meu Deus, eu sou uma pecadora, como que eu nunca me reconheci como uma pecadora? E a partir daquele momento,
eu me reconheci pecadora e reconheci a suficiência de Jesus Cristo para minha salvação. E naquele momento eu confessei a Jesus que Ele era realmente o meu unigênito Salvador. E sem Ele eu não conseguia fazer nada, que sem Ele eu não sou nada, eu não sou capaz de nada que eu fizer. As minhas obras são como trapo de imundícias na presença de Deus. E participando da célula, a gente começou a fazer cursos, a gente começou a se tratar feridas, tratar mágoas que a gente tinha, que a gente não sabia. E no Vida Vitoriosa a gente entregou tudo aos pés da cruz e aquilo ali foi libertador. E hoje eu consigo entender a palavra de Jesus Cristo que fala que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E hoje eu sinto uma paz tão grande, o meu lar é um lar de paz. Hoje eu sei que o Espírito Santo habita sobre mim, habita sobre o meu esposo e habita sobre o meu lar. E hoje eu tenho certeza da minha salvação. E hoje eu confesso com a minha boca que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu sou grata a Deus por tudo, por todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada cristã. E hoje eu sou uma discípula de Jesus a fazer discípulos nessa terra e pregar a bondade do Senhor sobre a nossa vida e que só Ele, através dEle, apenas Ele, é o suficiente Salvador da nossa vida e perdoador dos nossos pecados. Bom dia a todos, meu nome é Sandro. Eu frequento a célula do Emerson e da Débora. Estou há praticamente 1 ano e pouco na comunidade cristã. Antes de conhecer Jesus, minha vida era... Eu achava que era completa, mas não era. É difícil falar, viu, gente? Então eu achava que estava tudo certo. Eu trabalhava muito, pensava só no meu trabalho, esquecia que tinha uma família perto de mim, né? E isso não é... O trabalho é tão importante para a gente. A gente tem que olhar as pessoas que estão do seu lado. E então acabei perdendo a minha família, perdendo o amor com meus filhos, o tempo de passar com eles. Mas hoje estou aqui, firme e forte, né, porque Deus me abriu várias portas lá atrás, sabe, querendo me mostrar o caminho da felicidade. Mas eu acabava fechando. Ele me deu vários livramentos, vários, não foi nenhum, nem dois. Quem me conhece sabe quantas coisas me aconteceram lá atrás. E era Deus me mostrando que eu tinha que ir para o caminho que Ele queria. Só que eu simplesmente fechava aquela porta e ia para outra. Foi até que um momento que Ele teve que fazer praticamente, eu me acidentei, a gente quase perdi minha vida, para Ele me mostrar que ali era o caminho certo, né, que eu tinha que mudar a minha vida. Ele queria que eu fosse para outro lugar. E foi nessa transformação que eu conheci uma pessoa maravilhosa depois na minha vida, que me apresentou à igreja, me apresentou à célula, né, que hoje é minha família também, né, e hoje estou muito bem com meus filhos também, graças a Deus. Pedi perdão para eles o que aconteceu no passado, né, durante essa a vida vitoriosa, que eu fiz também esse curso. Eu sou um legendário hoje também, graças a Deus. Deixei hoje, lá naquela montanha, o Sandro antigo que eu tinha, e renasceu um outro, né? E lá nessa montanha também, foi um descobrimento que eu vi que nós sem Deus não somos nada, né? Lá a gente descobre que a gente supera tudo, supera a dor, supera os fracassos, supera o medo, até os defeitos que a gente tem. Enfim, hoje estou aqui para declarar que eu estou me batizando e aceitando Jesus como único e verdadeiro Salvador. É isso. Obrigado.
Amém. Maicon Zugel, Igor Santos, Kiara Neiva, Raquel Aguiar dos Santos. Pode ser chegando aqui à frente. Pode chegando. Vem bem na frente, pode vir bem na frente, não fica com medo não. Pode vir, Estão subindo, pode chegar, pode chegar. Pode vir aqui à frente. Fica à vontade. Deus abençoe. Bom dia, meu nome é Kiara e eu faço parte da célula do Rafael e da Carol. Antes de me aproximar de Deus, eu acreditava que era eu quem governava a minha vida. Achava que era autossuficiente e, por muitas vezes, fui muito egoísta. Sempre tive em mente que eu tinha que ser forte, que eu tinha que resolver tudo sozinha, que eu precisava resolver tudo sozinha. Errei, caí e me perdi muitas vezes. Mas ainda assim, em nenhum momento eu estive sozinha. Hoje eu consigo olhar para trás e perceber o quanto Deus sempre esteve presente do meu lado. Ele usou pessoas, situações e até o silêncio para falar comigo. Houveram períodos em que me aproximei e me afastei, mas muitas foram as mãos que me levantaram, me seguraram e me resgataram. Precisei ser quebrada, moldada, e hoje a minha vida foi transformada. A minha identidade foi restaurada. Sou grata de todo o meu coração a cada uma dessas pessoas que contribuíram para estar aqui hoje, principalmente a minha célula, que me fortalece a cada dia, principalmente edificando a palavra no meu coração. Que eu também seja instrumento para muitos, assim como foram para mim. Hoje eu sei que dependo totalmente dele, e por isso eu estou aqui entregue. Hoje eu reconheço Jesus como meu único Salvador. E hoje também eu faço esse compromisso por ela, pela minha filha. Quero que ela veja em mim uma mãe que caminha com Jesus, que depende dele, e que escolhe todos os dias viver na luz. Que a minha decisão hoje seja uma semente plantada na vida dela. Mas já? Bom dia, eu sou o Maicon, faço parte da célula Tamires, do Thiago. Cara, é difícil estar aqui, viu? Bom, em 2009, uma semente foi plantada pela esposa do Márcio, Tucci, no qual, numa transferência de cargos na Selem, ela passou o cargo dela para mim, ela me deu uma Bíblia de presente. E por algum motivo aquela Bíblia nunca foi usada, mas ela sempre esteve comigo em todas as viagens, todas as mudanças de estado. Desculpa. Bom, e minha família são pais separados e eu me coloquei no pedestal logo que eu entrei na adolescência, onde nenhum problema ia me atingir. Então sempre foi eu, comigo mesmo, e nunca com Deus. E como diz a minha amiga Liliane, eu sou muito duro. Então Deus precisou bater em mim 3 vezes na cara. Foram 3 tentativas de suicídios até que eu procurei ajuda. Eu fui na imersão em São Paulo. Fica do lado de cá. Eu fui na imersão em São Paulo, do Piero. E lá começou a minha jornada espiritual com Deus. E quando eu voltei, eu procurei a igreja. E eu fui acolhido na comunidade cristã há quase 2 anos. Entre idas e vindas, até o primeiro discipulado foi difícil. Porque foram quase 3 meses para a gente conseguir se encontrar. E a gente precisou fazer uma quebra de gelo antes, para que eu conseguisse, de forma firme, seguir na palavra de Deus. Então, hoje, eu tenho uma convicção muito grande que Deus, Ele nunca me abandonou. Era eu que nunca tinha procurado, nunca tinha aberto a boca e falado, Deus, eu preciso de Ti. Então, eu agradeço a Deus por nunca ter me deixado, agradeço aos meus amigos, da minha célula, por sempre estarem comigo. E minha família, depois que eu liberei perdão, é muito mais leve a caminhada. Então, hoje eu tenho a minha família perto de mim, mesmo não sendo cristãos, mas sendo católicos, longe daqui. Luiz Eduardo só tem a mim.
E eu tenho meus amigos, eu tenho minha célula, eu tenho igreja. Então, a partir de hoje, publicamente eu assumo que Deus é meu único Salvador e Ele sempre estará comigo a partir de então. Amém. Meu nome é Raquel, faço parte da célula da Ilka e do Paulo Vitor. É difícil falar aqui na frente. Desde que eu mudei para Luiz Eduardo, que eu vim sem ninguém da minha família, eu vim buscando um propósito e uma direção. Então, demorou muito, mas a gente foi convidado um dia por uns amigos muito especiais para conhecer a comunidade. E desde então, nós estamos aqui nessa caminhada, porque eu sei que Deus cuida de todos os detalhes. E aqui hoje é um sinal de renovação, gratidão e de obediência. Eu quero agradecer a todos da minha célula, os nossos líderes, a minha família, e reconhecer aqui hoje que o Senhor é o meu Salvador e Ele sempre esteve ao meu lado. Bom, meu nome é Igor, eu faço parte da célula do Paulo Vitor e da Ilka. Eu já não sou emocionado como é a minha mulher. Bom, tudo começou com um amigo que me deu uma Bíblia e a gente estava falando sobre Deus assim e eu percebi que, eu não sei nada sobre isso. Eu só tinha visto no YouTube um vídeo e aí eu fiquei pensando nisso e Deus colocou na minha vida o Lucas, trabalhando sua parte sobre o Legendários. E me explicou um pouco sobre o movimento. Falei, não, eu quero isso para a minha vida. Aí cheguei em casa e falei para minha esposa, amor, eu vou pro Legendários. Ela olhou, esse gordo vai subir aquela montanha. Aí eu falei, quem é legendário aqui que subiu comigo sabe o quanto que eu sofri naquele lugar. Mas Deus colocou no caminho e fomos. E ela tinha falado assim no meio do caminho, amor, se você vê que não vai conseguir, você pode desistir, você não vai ser fraco por isso. E nesse momento, Deus colocou na minha vida o Paulo Vitor, porque teve muitos momentos que eu pensei em desistir. Muitos. E ele sempre colocou a mão no meu ombro e falou, cara, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você e todo mundo intercedeu por mim naquele momento e foi ali que a caminhada começou. Começamos a frequentar a igreja, começamos a fazer os cursos da igreja e foi onde eu coloquei para levar a minha família e participar da célula. Ouvir a palavra, trazer novos entendimentos e levar isso para a minha vida. Eu venho de uma igreja católica, onde a gente foi batizado, foi seguir os planos de Deus, mas era uma coisa muito monótona para mim naquele momento. E a partir dali, quando eu realmente começou a pregar, eu falei, amor, era isso que a gente precisava. Era o que a gente gosta de ouvir. Uma pregação que toca o coração, que toca na alma da gente realmente. E com isso, começamos a fazer o discipulado. Os primeiros livros ali, as primeiras lições foram quebrando o orgulho. Porque eu era um homem muito orgulhoso. Um homem que só vivia para grandes conquistas, ligava para muito dinheiro, gastar, viajar, e nunca a favor da obra. E nesses tempos a gente foi percebendo que foi quebrantando o coração, onde fomos se propondo a estar participando de eventos da igreja, se entregando, onde o Paulo Vitor me convidou para fazer da aulinha, né, Paulo Vitor? E aí a gente está se entregando cada vez mais fundo, e é onde a gente reconhece que Deus é o único Salvador, e na crença a gente quer isso. E eu quero levar isso para minha família, para os meus 2 filhos, para a Olivia e para o Benício que estão ali, que são pequenininhos. O Benício tem 3 anos, a Olivia tem 1 ano. E quero que eles façam parte dessa comunidade maravilhosa na qual a gente faz parte agora. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, pessoal. Próximo, Juana Tondato Caçuia, Charles Leite e Joana Vieira. O quê? Lenço, né? Tudo bom? Deus abençoe, fica tranquilo, pode ir para frente.
Bom dia, me chamo Juana, minha discipuladora é a Rebeca, faço parte da célula do Gustavo e da Rebeca. Fica até difícil começar agora, depois de tantos testemunhos, né? Mas, ao longo da minha vida, eu tive uma sementinha plantada pela minha família, né, onde a gente frequentava a igreja, mas também não tinha um interesse meu de aprofundar, de conhecer mais a Cristo. E isso veio acontecer quando eu tive meu primeiro filho, Miguel, onde tinha muito medo, muitas inseguranças, um relacionamento instável, e eu precisava buscar algo mais para minha família, mais valores, qual era o meu propósito, o que Deus esperava de mim, e de fortalecer a minha fé. Então, nesses momentos difíceis que eu fui buscar a Cristo. E foi maravilhoso porque eu não tinha noção de como era ter intimidade com Deus, escutar Ele, aprender mais sobre Ele e ajudar. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é com disciplina. Então, ter essa disciplina de buscar, de me perdoar também, de buscar perdão, de pedir perdão pelos meus pecados e afirmar que é isso que eu quero para a minha vida, para minha família, para os meus filhos. Agradecer a Rebeca pelo tempo disponibilizado, pela minha célula, que hoje eu estou muito feliz. Hoje eu estou muito feliz porque já fazem 3 anos que eu participo da célula. Então, eu estou nesse processo de conhecer mais, estou vivenciando diariamente isso, buscando ser uma pessoa melhor. Eu sei que eu vou continuar pecando, errando, mas eu sei onde é o meu alvo, onde eu quero chegar, e é na eternidade com Cristo. E estou aqui hoje para afirmar que é isso que eu vou buscar todos os dias, e que Jesus, né, é o meu único e verdadeiro Salvador. Bom dia a todos, meu nome é Charles Leite, eu faço parte da célula do Rodrigo e da Maria. Essa semana passada eu comentei com o Rodrigo, eu completei 1 ano de célula. 1 ano de célula e igualmente 2 anos de comunidade cristã. Inicialmente, eu sempre fui uma pessoa muito descrente com muitas coisas, descrente com religião, descrente com muitas situações. E ao longo do tempo, Deus foi caminhando e foi caminhando ao meu lado e foi trilhando o meu caminho para que eu chegasse aqui até hoje. No discipulado com o Rodrigo, certa vez eu comentei que em uma parte da minha vida eu me vi caminhando um grande período de escuridão. De escuridão que cada passo que eu dava, mais eu me distanciava de Deus, mais eu me afastava dos projetos que Deus tinha para mim. Até certo dia foi como se eu ouvisse uma voz no meu ouvido, no meu interior. Você está muito diferente, Charles, mas é porque você está se distanciando de mim. Isso era Deus falando comigo. E eu refleti, e chegando na minha residência, eu refleti e eu sabia de quem realmente eu estava me distanciando. Eu estava me distanciando do ser maior e mais forte, o ser que me dava força todos os dias. E através desse ponto, foi que eu comecei a tentar levar a minha vida mais para a religiosidade. Eu lembro, durante o discipulado, no meu discipulado com o Rodrigo certa vez me perguntou: Charles, qual é o seu medo de aceitar Jesus? Qual o seu maior medo? Eu falei, não sei se o Rodrigo vai lembrar, eu falei, meu maior medo é de errar, de continuar errando. Porque eu sei que eu sou uma pessoa que erra bastante. Eu sei que eu sou uma pessoa que, na maioria das vezes, a gente faz coisas que não quer. E aí, a gente orou, e aí eu cheguei em casa, orei novamente, e pedi a Deus para Deus clarear minha mente, para Deus me dar forças, para eu ter essa vontade e ter esse posicionamento com mais afinco, para que eu chegasse até aqui hoje. E Deus me deu. Eu
como eu falei no início, eu estava na escuridão, mas mesmo assim Jesus me encontrou. Mesmo assim Jesus, eu estava cego, Jesus me deu luz. Eu estava perdido e Jesus me deu a mão. Para finalizar, eu quero agradecer só 2 pessoas, né? Meu irmão Rodrigo, através meu líder de célula, discipulador, através da minha célula. Rodrigo conhece mais eu do que eu mesmo. E minha mãe também, que está ali, Dona Gilceni. Minha mãe, que é a pessoa que eu me inspiro diariamente. Minha mãe que acorda 3 horas da manhã, todos os dias, 3 ou 4 horas da manhã, todos os dias para orar. E mãe, eu agradeço a senhora que está aí me filmando, agradeço a senhora. E eu te digo uma coisa, que as respostas das suas orações estão aqui hoje. Está aqui hoje. Por isso que eu agradeço. Está chorando ali já. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos vocês por esse espaço. E que Deus nos abençoe. E eu quero aqui declarar publicamente que eu aceito Jesus como meu Salvador, meu único e real Salvador. Obrigado. Bom dia, meu nome é Joana, eu sou da célula da Rebeca e do Gustavo também, já há mais de 2 anos, e eu vou dar uma lida aqui. Eu poderia falar que lembro exatamente o dia em que Deus entrou na minha vida, mas seria muito engano, porque Ele sempre esteve comigo. Então digo que lembro exatamente do dia em que Deus, dentro da sua enorme bondade, atendeu minhas orações e me tirou do lugar ruim que eu estava. E posso dizer que salvou minha vida das mais diversas formas. E depois desse dia foi só o começo. Então eu quis conhecer mais e entender mais, criar essa intimidade com Deus. E quanto mais eu entendia, mais eu via. E ainda vejo e sinto o amor de Deus. E vimos muitas coisas que não podemos dar outro nome, senão de milagres. No plural mesmo, foram muitos. E hoje eu venho aqui, enfrentando muitos medos, traumas e fobias, mas com Deus do meu lado, primeiro por agradecer as pessoas que me acompanharam nesses últimos 2 anos, principalmente minha discipuladora. Eu posso te dizer, admiro muito sua fé, sua força e sua história. Muito obrigada. E também toda a minha célula, meus líderes, vocês são o amor de Deus transbordado em sua fé e conseguem transformar vidas e destinos, sim, fazendo o mundo ficar cada vez mais próximo do desejo de Deus. E segundo e mais importante, para apresentar minha retenção a Deus, oferecendo minha obediência e minha entrega, sem esquecer que sou humana e, portanto, pecadora. Enfim, estou aqui hoje para declarar e receber a graça do Senhor. Obrigada. Bem, os próximos: Eliude Rosa, Maria de Lourdes Tondato, Ana Carla Guiar Almeida e Maria de Fátima Silva Sobrinha. Não podem chegando aqui à frente. Tranquilo, Deus abençoe. Mais para frente. Bom dia, eu sou a Fátima, participo da célula da Viviane e de Juliano. Bom, existe um ditado que diz: quando você não procura Deus no amor, você procura na dor. E o ano passado eu tive essa prova. Eu tive um câncer de útero, altíssimo grau, com metástase, e eu precisava correr contra o tempo. Em janeiro, eu fiz uma esterectomia, fiz uma estereoscopia e diagnosticou esse câncer de altíssimo grau. Em abril, eu fiz a esterectomia radical e em maio eu descobri que esse câncer, embora fosse maligno e que estava acabando comigo, Deus me deu a resposta e me curou. Eu não precisei fazer a radioterapia, nem a bracostropia e nem a quimioterapia. E eu fui salva em nome de Jesus Cristo.
Eu sou grata a Deus. Amém. Eu comecei a participar da célula esse ano de 2025. Eu também tive Covid e tive 25% do meu pulmão comprometido. E com a graça de Deus, Ele nunca deixou a minha mão. Eu passei várias vezes na frente da comunidade cristã e sempre desistia de entrar. Mas teve um momento que eu falei, não, vai ser agora. E eu pedi a Deus também que mandasse para mim uma pessoa de Cristo, uma pessoa de Deus. E Ele me enviou meu marido. Embora não é batizado ainda, mas ele vai ser. Ele também vai ser um legendário, em nome de Jesus. Mas ele é uma pessoa que me apoia, que está sempre do meu lado, que Ele não deixa eu fraquejar. Eu sou grata a Ele e sou grata à minha líder de célula, a Viviane, que é uma pessoa incrível. Ela tem uma sabedoria muito grande que o tempo todo está nos sustentando. Quando a gente pensa em desistir, aí vem uma mensagem no nosso grupo e onde levanta a gente. E hoje eu estou aqui para declarar que Deus, ninguém chega a Ele senão por Jesus. Então eu declaro que Ele é o meu único Salvador. E hoje eu me batizo em nome de Jesus, porque é isso que eu quero. Eu quero ser uma serva dEle, quero ser uma ovelha, e eu tenho muito que aprender ainda. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Eliude, sou da célula do Luísa e da Camille. Eu me recordo que o meu primeiro contato com Deus foi quando eu tinha por volta de 10 anos, através da minha mãe. E a partir daí eu sempre senti, né, Deus conduzindo a minha vida, minhas decisões, os meus passos, né? Mas eu acho que alguns de vocês vão se identificar com isso, mas é como muitas pessoas são de fora, né? Como se a gente tivesse saído de casa, né? Então você ainda continua com aqueles princípios, com aqueles ensinamentos que você aprendeu em casa, mas você não está lá. E por diversas vezes eu senti Deus tocando meu coração, me chamando de volta para casa, até o momento que Ele decidiu verbalizar isso através do Eugen, né, que me chamou para a igreja. E a partir de então eu me sinto, né, dessa decisão que eu decidi de fato declarar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu sinto como estando na casa de Deus, né? E aí aprendendo cada dia mais com Ele, cada dia mais estando próximo da Tua graça, né? E do Teu amor. Então, o que eu posso dizer hoje é que Deus é meu único e suficiente Salvador e que estou aqui disposto, né? Como os outros discípulos dele, que todos aqui são convidados a ser, possa estar espalhando o Evangelho para ainda mais pessoas. Amém. Bom dia, meu nome é Ana Carla, minha célula é da Anitta, faço parte da célula da Anitta, minha discipuladora é Lucila. Hoje é um dia muito alegre para mim e gostaria muito de colocar meu agradecimento a Deus, né? E eu fui convidada à igreja há cerca de 1 ano, comecei a participar das células e fazer o discipulado. E antes de conhecer Cristo, eu era uma pessoa muito triste, vazia, e andava em busca constante de paz e tudo. E o dia que eu decidi entregar minha vida para o Senhor, mudou tudo. Meus pensamentos, minha mentalidade de enxergar as coisas, as dificuldades que Deus coloca na minha vida. E a gente passa por muita coisa. Eu lembro que minha irmã costumou colocar a palavra em casa e a gente até zombava um pouco dela e foi através dela que eu comecei a ouvir mais sobre a palavra. E depois que ela começou a falar, começou a plantar sementinha, mas eu ainda lutava contra. E
mas só que eu ainda buscava a alegria que eu tinha, que apesar de eu ter tudo, ter minha família, ter amigos, tudo, eu andava vazia, até conhecer Jesus, né? E entregar minha vida a Ele como um único e suficiente Salvador. E eu gostaria de agradecer, gostaria de falar de Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E gostaria de agradecer a toda a minha família, minha discipuladora, que é minha amiga, toda a minha célula e meus pastores, minha líder Nita, e falar que é isso, né? Que eu entrego a minha vida hoje a Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém. Bom dia, meu nome é Maria de Lourdes Tondato, todos me chamam de Lourdinha. Eu sou da célula da Aldair e a Merle. Quero agradecer primeiro a Deus, que nunca desistiu de mim, nunca soltou minha mão, sempre esteve presente na minha vida, falando comigo, puxando a minha orelha. Queria agradecer também a minha família, né, que me apoiou quando eu decidi batizar. Eu tenho uma história para contar aqui, eu estou me sentindo em casa, porque antes da comunidade cristã, né, ser aberta aqui em Luiz Eduardo, a gente estudava a Bíblia com a Sara, Kátia, hoje eu estou vendo o rostinho delas aqui, e a gente ficou 7 anos juntas. E eu era católica, fui apenas por curiosidade de conhecer a palavra mesmo, não tinha o costume de ler a Bíblia. Aí me apaixonei, fiquei 7 anos. Por alguns motivos, eu acabei me afastando, sofri muito. Chorei, eu acho que uns 3, 4 anos. E tentei voltar para a igreja minha, que era católica, né? Não consegui. Acabei ficando perdida, vazia, triste, tomando antidepressivo. E era um sofrimento sem fim. Aí eu vou ler, porque eu esqueço. Acabou que meu marido foi para o Legendários. Aí todo mundo perguntava para mim, e aí, como tá, Lourdes? Está ansiosa para ele ir? Eu falei, não, eu estou ansiosa para ele voltar. Porque nós vamos voltar para a igreja de novo. E foi dito e feito. Jesus falou com ele e a gente voltou para a igreja. No segundo culto, eu já senti o Espírito Santo falando comigo. Falei, eu vou me batizar, não vou esperar mais. E já tomei a decisão, já fui procurar célula, fui fazer cursos e estou aqui hoje para afirmar que eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, vocês não têm noção. A minha vontade é de ajoelhar aqui e agradecer a Deus que Ele nunca soltou minha mão, nunca deixou de falar comigo, nunca deixou de me apoiar. Eu tenho uma vida muito boa, uma família maravilhosa, e eu só agradeço a Deus. Obrigada. Amém, amém. Os próximos agora a se batizar: Brenda Alves de Castro, Eduardo Minotto, Letícia Costa, Tiago Viana, Vinícius Minotto, Vinícius Miranda Santos. Vamos subir aqui, galera.
Bom dia, meu nome é Brenda e eu vou falar um pouco da minha caminhada até aqui. Bom, eu cresci sendo adventista, mas desde muito cedo eu sentia que aquilo não era exatamente o que o meu coração procurava. Eu tentava me encaixar, tentava seguir, mas parecia que algo não fazia sentido para mim. E quando me afastei, eu senti um vazio muito grande, aquela sensação de que faltava algo. Como se eu estivesse vivendo, mas sem direção. Até que um dia me chamaram para ir num culto, na comunidade. E eu fui sem esperar nada demais. Só que quando eu cheguei lá, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Era como se Deus tivesse realmente me chamado de volta. E aquilo mexeu muito comigo. Depois disso, eu comecei meu discipulado com a Gi, e foi ali que tudo começou a clarear para mim. Eu fui entendendo quem Jesus realmente é, como Ele me vê, como Ele fala comigo, e foi no discipulado que eu aceitei Jesus. E naquele momento eu senti uma paz tão genuína, como se meu coração finalmente tivesse encontrado descanso. Eu também faço parte da célula da Mariana e do Gabriel, que foi um presente de Deus para mim. Lá eu encontrei gente que acolhe, que cuida, que caminha junto, e isso me ajudou muito a crescer, a me sentir parte de algo e a entender que eu não estou sozinha nessa jornada. Hoje, aqui no meu batismo, eu estou muito feliz por estar dando este passo. Deus me trouxe de volta, me restaurou e me mostrou que Ele tinha algo muito maior para mim do que eu imaginava. O versículo que marcou esse tempo para mim é Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Bom dia, meu nome é Letícia e hoje eu vim dar meu testemunho. Eu sou da célula da Joyce e do Eli Edson. A minha vida sem Jesus, ela não tinha muito sentido e eu decidi aceitar o Senhor, pois eu quero deixar eu do passado e começar uma nova vida com Ele. E depois disso, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida com Jesus melhorou e eu aceito Ele como meu Salvador. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu sou da célula da Thay e do Júnior, meu pai é meu discipulador. E hoje eu estou aqui para falar para o público que eu quero me batizar. E antes de querer me batizar, eu falava palavrão, mentia. E hoje eu estou aqui para falar para o público e não mentir mais. E porque Jesus é meu único Senhor e Salvador. Bom dia, meu nome é Eduardo, eu sou da célula da Thay e do Júnior. Eu também fui discipulado pelo pai dele. Meu pai me ensinou sobre Jesus, minha família, a célula, também meu avô, minha avó e minha prima, que vieram de outro estado para ver o meu batismo. Antes de conhecer Jesus, antes de aceitar Jesus, eu estava constantemente desobedecendo e falando palavrão. Aí agora eu pretendo mudar isso e vim falar ao público que eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Bom dia, meu nome é Thiago, tenho 16 anos. Eu acreditava que na minha vida já era uma vida boa, era uma vida alinhada. Entretanto, eu sentia no meu coração que faltava algo que complementava eu, que faltava algo interno. E desse modo eu aceitei, o desafio de conhecer a Jesus, aceitar as bênçãos dele, e dessa forma, por meio das ações, comecei nos acampamentos, comecei a ir para os cultos, o discipulado, e dessa forma eu fui sentindo que a cada passo que eu dava em direção a ele, meu coração ia se enchendo, que eu sentia que aquilo lá era o que eu precisava o tempo todo. E dessa forma eu fui criando uma conscientização que, por exemplo, eu precisava de uma vida nova, uma vida que deixava de trás tudo aquilo que eu tinha enfrentado e buscasse Ele, sem ver
as adversidades da vida que estava tentando me atrapalhar. E tem um versículo que retrata muito bem o que eu estava passando e que eu acho que encaixa nesse momento, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17, que ele diz que, portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação, as coisas velhas já se passaram, eis que fizerão novas coisas. E eu acredito que esse versículo se encaixa em todos os meus aspectos nessa minha trajetória que eu tive durante esse tempo conhecendo Jesus. E hoje eu reconheço também que Jesus foi a pessoa que me salvou, a pessoa que está sempre ao meu lado, e desse modo eu quero continuar seguindo essa trajetória, nessa direção à nova vida junto com Ele. Bom dia, meu nome é Vinícius, tenho 12 anos, sou filho da Ivone. Antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa desobediente, brigava, respeitava ninguém. Eu queria que criasse minhas próprias regras para que as pessoas pudessem seguir a minha regra antes de conhecer Jesus. Conheci Jesus através da minha mãe, ela me ensinou sobre Jesus, como que é conhecer Ele. Conhecendo Ele, eu descobri que eu cometia vários pecados, como a murmuração, a mentira, e entre outras coisas que não agradavam a Deus. Hoje eu não quero voltar ao pecado, quero somente seguir a Jesus. Eu quero batizar porque eu desejo uma vida diferente, uma vida com paz, mais sabedoria sobre Jesus e ajudar as pessoas a quem precisa. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Amém. Ana Silva, Yuri Ramos, Joyce da Costa Batista, Arthur Fernandes Centenaro, Maiara Cardoso Costa, Thaís Brito Saldanha. Quando você chegar aqui à frente. Você também, né? Não, sou eu. É que tem um escudo aqui pra você. Ah, foi agora. Não tem dúvidas. Bom dia, meu nome é Joyce. Como era a minha vida antes de me posicionar? Eu sempre fui de um lar cristão. Minha mãe é da linha assembleiana, porém meu pai é católico. Então, por causa desse motivo, demorei um pouco para me posicionar e aceitar Jesus como o Cristo Salvador da minha vida. Deixa eu... Quando eu que eu precisava de Jesus na minha vida, quando eu percebi que Ele precisava estar mais frequente na minha vida, foi através de pessoas que vieram até mim para me falar que Jesus tinha um chamado na minha vida. Pessoas que não me conheciam, não tinham visto nenhuma vez na vida, mas sim foi enviado por Jesus para ministrar a sua palavra, falando que eu tinha que seguir a Ele e pregar o Evangelho para onde eu fosse. E como é a minha vida hoje com Jesus? Uma vida que tem mais empatia, comunhão, mais frequência, mais busca, participo ativamente da célula, encontrei pessoas maravilhosas aqui na cidade para me acolher, frequento a comunidade cristã desde o final de 2023, comecei a participar da célula no início do ano de 2024 e no final de 2024 eu resolvi me posicionar que 2025 era o ano do meu batismo. E realmente está sendo hoje. Hoje eu declaro que Jesus
o Salvador da minha vida, o único, o caminho e a verdade. E Deus é bom todo o tempo, Deus é bom. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Yuri, participo da célula do Paulo e da Luana. E antes, né, de eu começar a seguir a Cristo, eu sempre fui uma pessoa de boa, mas eu tinha uma mania de guardar sempre as coisas para mim, sabe? Em vez de eu desabafar meus problemas, eu guardava para mim. Tentava fazer piadas na escola para ver se eu supria, né, o que tinha no meu coração. Mas eu vi que o que eu tinha que fazer era buscar Jesus, né? E depois que eu comecei, né, a ir para a célula, muitas coisas mudaram na minha vida, sabe? Muitos acolhimentos e tal. E graças também ao meu discipulador, o Antônio, foi uma pessoa que logo quando eu entrei na igreja, sabe, comprou uma Bíblia para mim. Foi uma das maiores felicidades da minha vida. E graças a ele agora eu tenho ele, igualmente meus irmãos, eu tenho uma pessoa que igualmente meus pais, né, também, tem uma pessoa que eu possa desabafar os problemas que acontecem, né, na vida, porque a vida nunca sempre né, lá no topo, sempre tem seus altos e baixos, né. E algo que eu também aprendi muito é que nós nunca devemos se prender a erro dos passados, e sim viver o presente, porque nós estamos renovados a Ele, né? Renovado a Ele. E eu queria também agradecer muito o meu pai por ele ter vindo, sabe? Porque ele foi a presença mais ilustre, sabe? E hoje eu aceito Jesus como meu único Salvador. Amém. Bom dia a todos, eu me chamo Maia, tenho 21 anos, moro em Luiz Eduardo há 2 anos e hoje me torno membro da comunidade cristã. Sou da célula da Heloísa e do Marcos. Logo cedo da minha infância, tive depressão devido à instabilidade do casamento de meus pais. Quando eu tinha 18 anos, eles se separaram. Eu não soube lidar com o término do casamento deles. Me vi em um túnel sem fim. Em busca de preencher esse vazio que sentia, me mudei para a cidade, em Correntina, e me perdi por completa. Comecei a trabalhar desesperadamente para que não houvesse tempo de pensar e sentir a dor que sentia. Comecei a idolatrar o dinheiro. Me isolei do mundo, das pessoas e principalmente da minha família. Me tornei uma pessoa fria. Comecei a valorizar as coisas que o mundo me oferecia. E durante muito tempo vivi isso. Quanto mais eu tentava me preencher, mais vazio eu me tornava. Por diversas vezes tentei tirar minha própria vida. Afinal, para mim, morrer naquele momento doeria bem menos. Em setembro de 2023, em uma madrugada, num momento de crise, ouvi um chamado de Deus para que eu largasse tudo e buscasse uma nova vida. E foi aqui, em Luiz Eduardo, onde mora minha irmã Marley e meu cunhado Jorge, que recebi o apoio que eu precisava. Deus preparou todos os detalhes desde que eu cheguei aqui. Fechou portas que não eram para mim, me fez passar por situações para me preparar e eu ser a Maia forte que sou hoje. Deus direcionou o lugar certo e a pessoa certa. Fui trabalhar em um lugar do qual tive muita resistência para não ir, mas sem saber o porquê, eu fui. Lá conheci a Jô, que me mostrou quem era Deus na minha vida. Fui resistente aos convites que ela me fazia para a igreja e a célula. Mas ela não desistiu de mim, mesmo diante dos meus nãos. Mas ela não desistiu de mim, mesmo diante dos meus nãos. Até que, enfim, eu me rendi. E fui com ela para a célula de Marjola e de Wagner, na qual eu fui muito bem acolhida e cuidada por todos. E lá tive a oportunidade de sentir o Espírito Santo. Depois de algum tempo, fui direcionada para a célula dos jovens, da Heloísa e Marcos.
E tudo começou a fazer sentido em minha vida. As feridas foram curadas, o vazio foi preenchido, a depressão foi embora. Comecei a olhar para o próximo diferente, porque eu sabia como era bom ser amada. O amor pela minha família foi resgatado, e o dinheiro já não fazia o sentido que fazia antes. Pois hoje eu entendo que Deus me trouxe para cá em seus braços para que eu o conhecesse e para que eu fosse resgatada. Deus me amou quando nem eu mesma conseguia me amar. Eu era a ovelha perdida que foi encontrada. Em outubro de 2025, percebi que havia algo de errado em mim. Percebi que estava com um nódulo no seio. Naquele dia, coloquei meus joelhos no chão e orei. Achei que não teria força para suportar. Fui para a cela e naquele dia o Espírito Santo me tocou muito forte. Meu corpo pegava fogo. No 2 a 2, a Esté orou por mim. E em seguida, toda a célula orou por mim, onde eu pude sentir o poder da cura. 8 dias depois, fiz o exame do qual a médica tinha solicitado e não acusou nada. O nódulo havia sumido. Saí da clínica com lágrimas nos olhos, porque eu sabia que através da minha fé e da fé do que estava à minha volta, eu fui curada. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu declaro a todos que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Bom dia, me chamo Ana Silvia e vou contar um pouquinho dessa caminhada. Bom, eu cresci na igreja e fui criada nos princípios cristãos. Então, desde muito pequenininha, a sementinha já tinha sido plantada lá. Mas, na verdade, eu nunca tinha tido um encontro real com Jesus. Aos 16 anos, me afastei. E o vazio que eu já carregava antes se tornou ainda maior. Tentei preencher esse vazio com de tudo um pouco do mundo. Relacionamentos, amizades, lugares errados, distrações, mas sempre voltava ao vazio que eu não entendia. Por fora, eu parecia extrovertida e feliz, mas por dentro havia uma tristeza profunda. Momentos em que eu já não via sentido na minha própria vida, sentimentos ruins que por milhares de vezes me fez pecar contra Deus, desejando a minha morte. Minha família sempre me aconselhando e me chamando para perto de Deus, falando sobre confiar e entregar a vida a Ele. Antes, com o coração endurecido, não entendia, só que algo em mim começou a ouvir aos poucos. Uma luz foi voltando a acender. Comecei a ler a Bíblia, mesmo sem entender tudo, e às vezes até sem querer, mas me disciplinei. E um dos livros que eu mais abri e que me marcou no início dessa minha reconciliação com Cristo foi Eclesiastes 11:12. Sempre repeti essa leitura, onde diz: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Com o tempo, minha visão foi mudando, minha forma de sentir e enxergar as coisas também. E um dia, ouvindo um testemunho forte do meu pai, uma grande barreira no meu coração se desfez. Ele me disse que eu só acharia o sentido da minha vida quando decidisse depender inteiramente de Deus. Foi ali que algo começou a quebrar dentro de mim, vendo os exemplos de fé dentro da minha família. Passando a olhar para o temor e a confiança deles, que sempre me apontaram um caminho. Eu me entendi que o meu coração endurecido nunca tinha realmente escutado. Mas quando eu decidi abrir o meu coração e experimentar Jesus de verdade, tudo mudou. Eu senti o Espírito Santo trabalhar em mim, me dando vontade de buscar mais, de orar mais, de ler a palavra. Mas junto com isso, outra guerra começou. Enquanto eu me fortaleci espiritualmente, outras áreas da minha vida começaram a desmoronar. Parecia que tudo estava acontecendo para me afastar de Deus ou culpá-lo. Mas graças a Ele eu já estava firme e fui capaz de escolher Deus acima de qualquer coisa, mesmo quando isso significava perder muitas pessoas e amizades. Com o tempo eu entendi que aquilo que eu achava que era perda, na verdade era livramento. Deus estava arrancando ídolos, vontades minhas que nunca fizeram parte do propósito dEle. O vazio que eu tentava preencher com tantas coisas sempre foi o lugar que pertence somente a Ele. E foi quando Ele ocupou esse lugar que eu me vi viva e com uma vontade imensa de viver, mas viver para Ele.
Desde então, nunca mais tive pensamentos ruins. Aquela tristeza que eu carregava, que ninguém imaginava, desapareceu. Hoje eu sei que a minha vida tem um propósito e esse propósito é Ele. Transformou completamente o meu coração e todas as lágrimas de hoje são derramadas aos seus pés. A minha alegria agora está em sua presença, servi-lo e fazer o que lhe agrada. Hoje eu posso dizer que eu era de uma forma e agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra foi Ele. E é diante dessa graça que eu declaro, a minha vida é de Jesus e é para Ele que eu quero viver todos os dias da minha vida. Bom dia a todos, meu nome é Arthur Fernandes, faço parte da célula do João e da Bruna, e o motivo de estar aqui hoje é para assumir um novo compromisso com Deus e uma nova vida ao lado dele. Durante muito tempo, eu ia para a igreja porque, sinceramente, minha mãe obrigava. Quando eu era pequeno, ela me obrigava a ir, mesmo não querendo ir. E quando eu ia, eu não entendia muito a palavra do pastor. Porém, quando eu fui crescendo, quando eu fui crescendo, minha mãe parou de insistir de eu ir para a igreja, porque adolescente, quando cresce, vai ficando chato, e ela viu que eu fiquei chato mesmo. E aí, na época de 2021 para 2022, eu já não frequentava quase nenhuma igreja, porque eu achava, para ser sincero, uma perda de tempo na minha visão. E por mais que, ao mesmo tempo, eu achava que estava tudo bem não ir para a igreja, eu sentia um grande vazio na minha vida, não sentia muito ânimo em fazer as coisas. Porém, achava que estava tudo bem sentir esses sentimentos e que estava tudo bem crescer distante de Deus. Porém, em 2023, tudo isso mudou quando eu conheci uma pessoa muito incrível, a Ana Esther, uma garota muito linda, que é minha namorada também. Diante a isso, ela me apresentou a comunidade cristã. De início, ela me convidou para ir para a igreja. De início, eu achei... Não queria ir, para ser sincero, mas eu fui porque ela tinha me convidado e eu queria também trazer uma boa aparência, né? E aí, de início, eu estava indo mais por ela do que por Deus. Porém, ao passar do tempo, eu comecei a melhorar meu caminhar com Deus, comecei a me aproximar novamente com Deus e as palavras que antes eu não entendia, hoje em dia ficam claras na minha mente. E tudo isso foi possível porque, além de ela ter me convidado, e foi possível também por conta de Deus, mas também foi possível por conta do meu discipulador, Jaci Neto, que é um grande amigo meu, meu melhor amigo também, que me ensinou e me discipulou e que estava sempre aqui quando eu precisava. E hoje eu só quero agradecer por estar aqui, presente a todos, e agradecer também a minha célula que me acolheu, e eu comecei a frequentar mais a célula esse ano, porque eu tinha muita timidez e, ao mesmo tempo que eu tinha timidez, eu tinha ansiedade, porém Deus foi quebrando tudo isso e foi preenchendo aquele vazio antes que tinha com o amor dele. Por isso eu sou grato e quero declarar aqui hoje que o antigo eu morreu e que nasceu um novo eu hoje. Bom dia, eu me chamo Thaís, eu sou irmã da Thalia, eu faço parte da célula do Aurélio e da Adria, e a minha discipuladora é a Glenda. Com relação à minha caminhada com Cristo, eu sempre fui uma pessoa que acreditei em Deus, né? Mas eu nunca busquei um relacionamento mais íntimo com Ele. Então, era acreditar de uma forma muito rasa. Eu vivia na minha própria ignorância, né? Sempre fui uma pessoa que gostava de resolver as coisas por conta própria. Então, a grosso modo, era se você me batesse, eu batia de volta. Se você fosse grosso comigo, eu também seria de volta. E hoje eu vejo que eu nunca consegui resolver nenhum tipo de situação agindo dessa forma. Nunca foram resultados bons, né? Então, até pouco tempo atrás, eu vivia dessa forma. No início desse ano, a minha irmã me chamou para a célula a qual ela faz parte. E ela sempre me chamou, mas eu nunca aceitei. E nesse dia eu aceitei de primeira. Eu lembro que foi numa terça-feira, eu fui para a célula. Fui para o culto num domingo, e fui para a célula novamente, e fui para o culto. E desde então, eu nunca mais parei de frequentar a igreja e nem ir à célula. Depois de um tempo, eu fui para a célula de jovens, né?
e comecei a fazer o discipulado com a Glenda. E a partir daí eu consegui entender mais os propósitos que Deus tem para a nossa vida, né? Que Ele tinha para a minha vida. E como maravilhoso era viver da palavra, né? Conhecer da palavra. E que Ele tinha coisas extraordinárias para mim. Que só bastava eu ter meu coração aberto, eu estar disposta para receber tudo aquilo que Ele tinha planejado para mim. E eu sou muito grata por todas as pessoas que estiveram do meu lado, que ainda estão do meu lado, que estão fazendo parte dessa minha caminhada. A Elô falou comigo hoje que eu estar aqui é a resposta de muitas orações. A minha irmã também já tinha falado isso para mim. E eu me sinto muito grata por ter tantas pessoas querendo o meu bem, orando por mim e estando aqui, né, me apoiando. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, as pessoas das minhas células, as pessoas da minha família e todas as pessoas que oraram por mim. E hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor Jesus é o meu único Salvador. Muito obrigada. Vamos te entregar uma flor, pode ficar um pouquinho, pode descer. Amém, amém. Amém. Muitos testemunhos lindos, né? Pessoal, nós vamos agora para a parte do batismo. Alguém ficou de fora, eu esqueci de chamar alguém. Então, para a primeira vez, não foi ruim. Pessoal, vamos ficar de pé no seu lugar onde você está mesmo. Vamos estender as mãos em direção